Boa tarde, galera do meu canal. Aqui é o François Veras, mais uma vez. Estamos aqui para falar da Reforma Luterana, ou então a chamada Reforma Protestante. Essa reforma, ela se baseou dentro do contexto histórico, dentro de um período que a Igreja Católica predominava o mundo aqui do Ocidente. Então a Igreja Católica era poderosa, ela tinha influência do Império, ela tinha influência, tomava posse da Igreja, da doutrina da Palavra de Deus. Então, e você que é novo convertido, você que está dentro de uma igreja, dentro de uma denominação cristã, não importa se é católica ou evangélica, mas não tem como você ser cristão sem conhecer a reforma protestante, sem conhecer o porquê das reformas protestantes, o motivo da reforma protestante, sem conhecer a biografia e sem conhecer quem foi Martinho Lutero. Então, vou passar aqui o vídeo para a gente identificar quem foi Temos aqui Martinho Lutero. Então, Martinho Lutero, aqui como nós podemos ver, ele foi um monge agustiniano. Quem era Lutero? Era um teólogo alemão, iniciador da reforma, fundador da Igreja Luterana, criticava a venda de indulgência pela Igreja Católica, defendia as teses que o homem se salvaria pela fé, escreveu 95 teses e fixou na porta da igreja local. Princípios do luteranismo. As suas principais: Lutero não reconhecia a autoridade papal e negava o culto aos santos. Aceitava o batismo e a Eucaristia como um sacramento. Então, o que eu quero dizer para nós, protestantes, evangélicos, cristãos do modo geral, não tem como você ser evangélico, ser cristão, sem conhecer a Bíblia, sem conhecer o Novo Testamento e o significado de Jesus, sem conhecer a Palavra de Deus e sem conhecer principalmente, principalmente é o evangélico, mas sem conhecer a vida de Martinho Lutero, época de Martinho Lutero. Sem nós conhecer o legado do Martinho Lutero, a sua história, a sua vida, o que aconteceu com a reforma, o que a reforma trouxe de importante para o mundo, o que a reforma trouxe de importante para o Ocidente, o que a reforma trouxe de importante para a teologia em si, nós como cristãos temos que analisar e verificar a reforma. Então, Martinho Lutero é fundamental, também a história de João Calvino é fundamental, tem que conhecer a história de João Calvino, os dois. Também é bom, tem um livro ótimo aqui que eu estou lendo, que é a Teologia Puritana. Essa teologia puritana é bom você que é um novo convertido, de entender as raízes e o fundamento da sua fé. Por que você crê? Qual é o motivo de crer? Para onde a sua fé pode te levar? Infelizmente, nós hoje em dia nós damos mais a atenção esse herege, o Edir Macedo com a Universal, com a Mundial, Sila Malafaia, Marco Feliciano, Agenor Duque, são todos os hereges dessa nova era que está acabando com a qualidade do que é evangélico. Então, se você pegar esse livro
de Lutero e comparar com o que o Macedo diz, o que o Macedo diz hoje é o que a Igreja Católica dizia na Idade Média. Então nós hoje temos que voltar para a Escritura Sagrada, temos que rever os pais, nós temos que rever os pais da igreja para nós se fortalecer cada vez mais na doutrina verdadeira de Cristo. Então, Martinho Lutero fala que o homem só é salvo pela fé. Então não existe indulgência, não existe mérito, não existe mercadoria, não existe barganha a dar a Deus. Eu, você, qualquer pessoa que for ser salvo, ser salvo, segundo Martinho Lutero, segundo o Evangelho de Cristo, nós somos salvos pela fé. Somente pela fé. É as 5 solas, ou somente, de Martinho Lutero. As 5 solas são o quê? Somente a Escritura Sagrada que o homem pode se chegar à salvação. Somente pela fé que o homem pode se chegar à salvação. Somente pelo Cristo, Jesus Cristo, que o homem pode chegar à salvação. Somente pela graça de Deus que o homem pode se chegar à salvação. E também somente pela glória de Deus que o homem pode se chegar à salvação. Qualquer outra denominação que falar que você tem que pagar algo a mais, tem que fazer algo a mais, tem que a cruz de Cristo não foi suficiente para promover a minha salvação e a sua, essa denominação, esse pastor, esse obreiro de Deus não tem conhecimento da palavra de Deus, ou ele é um falso profeta. Então eu te peço, cristão, não importa de qual denominação que você seja, estude a história do cristianismo, estude a palavra de Deus, a Bíblia. Tenha Jesus Cristo como a chave hermenêutica de interpretação da Escritura Sagrada. A partir de Cristo Jesus, que eu e você podemos entender a Bíblia. Não é a partir da Bíblia que nós entendemos Cristo, mas a partir de Cristo que eu e você podemos compreender a palavra de Deus, compreender o mundo que nós vivemos, compreender a eficácia do ministério cristão na nossa vida. A partir de Cristo. O centro sempre vai ser Cristo. Então, eu quero que vocês estude Martinho Lutero, verifique, analise Martinho Lutero, faça uma análise. Muita gente, em qualquer denominação cristã, se nós for hoje, está falando da reforma, está falando que Martinho Lutero libertou muita gente, fez muitas coisas boas, essas coisas, mas 80% dos cristãos nunca leram, ou mais, nunca leu as 95 teses, não sabe nada de Martinho Lutero. Então, ou seja, a pessoa não tem um interesse, não sabe por que, aonde está. Então, estude a reforma protestante, o motivo da reforma, por que a reforma, quem é Martinho Lutero, e verifique as 95 teses. Desde já, eu quero que você se inscreva no meu canal, divulgue esse vídeo para mais pessoas que são a favor da reforma, as pessoas que estudaram já as 95 teses, as pessoas que têm um argumento bíblico a respeito da nossa fé em Cristo Jesus. Desde já, muitíssimo obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Amém.